Olá, o meu nome é Sandra Almeida, eu sou professora pesquisadora da linha de Linguística e Cognição do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Juiz de Fora, e as minhas pesquisas, elas se apoiam na triangulação entre a linguística cognitiva, em especial a gramática cognitiva, a linguística de corpos e os estudos da tradução. As nossas pesquisas, elas se apoiam na língua em situações reais de uso, né? Então, dessa forma, nós utilizamos, né, os corpora já constituídos e disponibilizados virtualmente, né, com relação a essas línguas, ou compilamos, né, corpora específicos para os nossos objetivos de pesquisa. Nós trabalhamos com uma ampla gama de abordagens da linguística cognitiva, como a teoria dos protótipos, as categorias radiais, os esquemas imagéticos, os processos metafóricos e metonímicos e os processos intersubjetivos de forma geral, que sustentam a interação face a face, bem como a interação mediada por textos, no caso, a tradução. Eu gostaria de apresentar dois exemplos, né, que envolvem a gramática da língua inglesa, né, e a tradução, que são os phrasal verbs, né, os verbos frasais da língua inglesa, e as expressões idiomáticas, né, no par inglês-português. Então, no primeiro caso, nós temos phrasal verbs, né, formados, né, por um verbo e uma partícula, que é um advérbio ou uma preposição, que têm sentidos bem composicionais e que podem ser recuperados, né, pelo sentido das suas partes. Nós temos outros phrasal verbs que são bem opacos, né, bem idiomáticos, né, cujo sentido não pode ser dependido apenas, né, pela decomposição das suas formas, das suas partes. Então, nós estudamos, né, o que sustenta, né, quais são os esquemas imagéticos, né, que sustentam a construção, né, e o uso, né, desses phrasal verbs, e como que você pode interpretar, né, esses phrasal verbs sem necessariamente decorá-los, né, como você pode entender a maneira como eles são construídos e como eles são usados, né, e como que eles adquirem diferentes nuances de sentido, né, gradiências de sentido, na interação face a face, né? Então, um exemplo que eu gostaria de dar é do verbo picar, né, que é o verbo pegar, que tem um uso bem ancorado, né, na deixis, que é o fato de você pegar um objeto, né? Mas você também pode pegar uma pessoa, dando carona a ela, e você pode pegar no sentido de pegar um sotaque, por exemplo, depois que você vive em um determinado lugar por um determinado tempo. Então, são sentidos que estão relacionados, né, mas que só podem ser compreendidos a partir desse mapeamento, né, de quais são os esquemas que sustentam, né, esse phrasal verb, no caso, em termos de direção, de movimento, né, e de força, né, mas também com base nos domínios conceituais que sustentam, né, o fato de você pegar um objeto, de pegar uma pessoa e de você pegar um determinado tipo de sotaque. Da mesma forma, as expressões idiomáticas, né, elas são assimétricas, né, entre as línguas, né? Você não pode traduzir uma expressão literalmente, né, decompondo as suas partes, você precisa substituir uma expressão por uma outra nova, né? E no caso, por exemplo, da expressão conhecer ou saber alguma coisa como a palma da sua mão, né, na língua portuguesa, para a língua inglesa, você precisa de dizer que sabe ou conhece alguma coisa like the back of your hand, né? Então, enquanto no português nós perfilamos a palma da mão, né, para demonstrar esse conhecimento, né, profundo, detalhado, o inglês recorta o dorso da mão. Então, percebam que ambas as línguas utilizam o mesmo domínio conceitual, que é o domínio conceitual da mão, mas elas perfilam ou recortam esse domínio de maneira diferente, o que vai produzir, né, expressões diferentes, perspectivas diferentes sobre o mesmo domínio, né, ou sobre o mesmo objeto. Então, a linguística cognitiva, ela tem esse viés descritivista, né, de observar a língua, como ela acontece, como ela ocorre na interação face a face, na interação verbal, na interação via textos, né, e de construir, reconstruir, negociar esse sentido, né, produzindo aí novas expressões, né. Então, esse o nosso objeto de pesquisa, né, esse o nosso olhar, né, sobre a língua, numa perspectiva descritivista, né, tentando aí
oferecer, né, uma explicação plausível, né, para o que o falante e, né, os falantes realizam, produzem na sua interação, como eles constroem nesse sentido e como eles negociam nesse sentido nas suas interações. Se vocês têm curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, venham estudar com a gente. Um abraço.